Brasil! Tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao Winecast, ao podcast da Wine Time. Eu sou a Graziela Ariose e hoje eu estou aqui, gente, numa vinícola, que é a coisa mais linda, que é aqui no interior de São Paulo, mais precisamente em Itobi. E a gente vai bater um bate-papo aqui sensacional, vamos falar com um time de excelência. E agora eu já quero começar apresentando para vocês. Márcio Verrone, o proprietário da vinícola, Isabela Magalhães, enóloga, e Marcelo Grespan, que é o sommelier. Então vamos lá, eu gostaria que vocês se apresentassem um pouquinho aqui pra gente, mas antes, santé. Santé. Na vinícola tem que ter vinho, né? Com certeza, né, Márcio? É isso aí. Por favor, né? Bom, meu nome é Márcio, eu sou engenheiro agrônomo, eu me formei em Espírito Santo do Pinhal em 91, então são mais de 30 anos em contato com agronomia, né? Sim. E isso me deu muita bagagem em termos de conhecimento para poder montar a estrutura toda da vinícola e tudo mais. E eu, junto com o Marcelo, nós somos responsáveis também pela parte de estruturação do vinhedo para que ele faça uma boa produção. Então, assim, não só coordenar a parte toda de estrutura de restaurante, visitação e tudo mais, a gente cuida também da parte de produção de uva. Né? Show! Obrigada, Márcio. Meu nome é Isabela Magalhães, eu sou formada pelo Instituto Federal de São Roque, eu sou do interior do Rio, de Resende, e aqui na vinícola eu brinco que eu sou o quebra-galho, além de fazer vinho. Tá bom! Eu faço a parte também de enoturismo, e onde está precisando de mim eu vou. Tá junto. Por favor, Marcelo. Olá, meu nome é Marcelo Grespan, eu sou sommelier profissional, sou também, trabalho no projeto da Casa Verrone desde que iniciou juntamente com o Márcio. Fazemos tanto trabalho de campo, como visitação, ajudamos a Isabela nos cortes do vinho, ou seja, estamos aqui na Casa Verrone todos unidos para o que der e vier. Que delícia, gente. Tá sentindo que hoje vai ser de peso esse bate-papo, né? Gente, agora conta aqui para nós, quando foi que fundou, quando começou a Casa Verrone, qual foi o start para você tomar início nesse mundo do vinho? Porque você, né, agrônomo, né, Márcio? Já é da família, né, que já tem a empresa, Já. Mas e o mundo do vinho? Como O foi? mundo do vinho começou no século passado. Nossa Senhora! Faz 20 e poucos anos. Há 20 e poucos anos. Eu sempre comento nas apresentações que eu faço que eu fui um apaixonado por vinho quando conheci um vinho alemão chamado Liebfromich. E conheceu ele no Brasil ou fora Aqui do no Brasil. Aqui no Brasil. Era um vinho que fez muito sucesso no passado, era um vinho branco da uva Riesling e que inundou o Brasil. Tá? Isso na década de 80 e 90. Né? E eu comecei a me apaixonar por vinho. Até que em 2000 eu fui fazer um curso em São Paulo, na ABS. Fiquei 1 ano e meio fazendo o curso. Então saí de São José para São Paulo e voltava. Né? Caramba! Uma vez por semana. Uma vez por semana. Uma vez por semana. E até que em 2008 eu fui convidado a ir para a EPAMIG. Né? Que legal! Como eu sempre gostei de vinho, fiz o curso, fazia bastante degustação, comecei a visitar vinícolas, né, por vários lugares, eu comecei a cada vez me encantar mais. Então foi antes de você querer ter a vinícola? Bem antes. Bem antes. Bem antes. Não foi a vinícola primeiro, depois não, tudo isso? Não, Entendi. Não, porque eu comecei isso no 80, 90, eu comecei a gostar da brigadeira. E aí, em 2008, eu fui convidado para ir na EPAMIG. E lá na EPAMIG, ele era um dia de campo. Eu falei assim, eles vão explicar sobre uva, não sei o que, como conduz, como não conduz, como é que trabalha, como é que não trabalha. Eu falei, então vai ser legal, eu quero conhecer esse negócio. Sim. E fui lá. E lá eles estavam trazendo uma tecnologia diferente, né, que produzia no inverno, que é o que a gente faz hoje. Que é o que faz hoje, né? Que é o que faz hoje. E depois a gente vai falar um pouquinho até sobre isso. Sim, é uma tecnologia bem antiga essa. Tem 50 anos já. Verdade? E a gente achando que é super nova, não, assim, né? Não, mas aí deixa que eles contam. Sim. E aí, eu achei interessante essa ideia. Eu nunca tinha pensado em plantar uva. Até que quando eles falaram isso, eu chamei um dos técnicos de lá e ele veio para cá para trocar ideias de como é que funcionava, como é que não funcionava. Até que ele falou assim, você quer testar? Eu falei assim, quero. Eu não custa nada plantar uma área pequenininha. Sim. E a gente plantou 1,5 hectares. Aqui em Itobi mesmo? Aqui em Itobi. Né? Hoje é o nosso vinhedo mais velho.
Ah, tá que bom. produz esses vinhos com rótulo preto, que Tá. são os top. Que esse é o Syrah? Não, esse Não, aí é o esse- Cabernet. Cabernet, tá. E aí ele falou assim, então vamos testar. Então tinha um pouco de Syrah, um pouquinho de Sauvignon Blanc e os Cabernets. Cabernet Sauvignon e Cabernet Franc. Tá. Foi onde eu comecei a fazer, mas aí eu fui terceirizar toda essa produção em 2009, 2010, 2011, até hoje que a gente tem a vinícola dentro de casa. A gente Entendi. fabrica em casa. Hoje é tudo aqui. Tudo aqui. Tá concentrado tudo aqui. Tudo aqui. Que demais, gente. E a vinícola é maravilhosa, gente. Vocês precisam conhecer, olha. Eu sou suspeita, mas é muito linda. E como que foi, assim, o start? Foi demorado? Porque tem todo um processo, né, da gente passar aí pela plantação, colher a uva, a primeira safra, tudo. A primeira né? safra, na realidade, nós colhemos para testar, para validar o processo, com 1 ano e meio. Tá. Isso é uma loucura, tá? Porque a planta está preocupada em produzir, crescer, não em produzir. Tá. Tá? Então, o vinho sair baixo, com aquele cheiro de grama, de mato, né? E não é legal. Mas a gente validou o processo, falou, isso aqui tem futuro. Entendi. Tá? Entre nós fazermos o primeiro plantio ao vinho entrar no mercado, foram 7 anos. É um longo período, 7 anos né? de investimento. Sim, 7 anos exato. de investimento. investimento. Exato. Sim. Tá? E não para de investir até hoje. Eu imagino. Bem, E não é um investimento baixo. Não, de pode ter jeito certeza que nenhum. não de é. forma alguma. Mas vale a pena, né, mais? Tem uma brincadeira que fala assim, você sabe quando um vitivinicultor tem $1 milhão na conta? Quando ele começa com 2. É sério? uma brincadeira, é brincadeira. Sério? Parei pra pensar e fazer a conta agora. Eu gosto da frase da Viúva Clicquot. Qual? Difícil são só os 200 primeiros anos, depois fica mais fácil. Depois fica mais Tô vendo. tranquilo. Depois fica mais fácil. Tá tudo certo. Estão no caminho, É isso né, aí. gente? Estão no bem caminho. tranquilo, né? Sim. Ter uma vinícola. Eu brinco que gente, você pode ter um prazer, você pode ter, né, uma paixão, mas você tem que ser louco. Eu imagino, Gostar Isabela. de vinho, trabalhar com isso. Eu falo que normal a gente não pode ser. Não pode tem ser. que ter um pouquinho só de loucura, mas tem que ter. Mas eu falo assim, todo mundo que faz a diferença tem um pouquinho de loucura. Sempre. Né? Sempre. Sempre. Inevitável. É inevitável. Não, e uma isso. coisa que eu falo, né? Nós, assim, que não somos da área, né? O pessoal que tá assistindo também. A gente acha que é tudo muito simples, né? Tipo, nossa, olha que lindo, né? As videiras, tudo. Mas a gente não imagina o trabalho por trás disso tudo, né? Ainda mais nós que estamos em uma área que não é uma área de viticultura. Sim, né? que não é exatamente propícia para isso, né? Exatamente. Então, o começo foi dificílimo. O primeiro ano, quando a gente plantou as videiras, a gente plantou e não colocou os arames, os extensores, nada. Então, a videira é uma trepadeira, é um cipó. Ela começou a crescer, juntar nos ramos de mato e apareceu doença. Então, assim, por quê? Porque a gente não tinha essa vivência da cultura, porque não é da nossa região. Então, assim, quando a gente começou, todo mundo falava, aqueles lá são loucos. Eu imagino. Como que eles vão plantar uva Isso não vai dar certo, para fazer né? vinho fino Não tem nem lógica, aqui né? em Itubi? E deu super certo, mas é um processo. E até hoje é complicado, a mão de obra é complicada. Por quê? Porque é uma mão de obra específica, tem que ser qualificada, tem que ser preparada. Então, é um dificultador. Então, é muito complicado você começar um negócio onde aquilo ainda não provém, de certa forma. Ainda bem que tem um time de peso, né, Márcio? Foi montado ao longo Todos dos anos, muitos né? preparados para isso, Sim, né? mas foi, assim, é um processo longo, né? E a gente vai agregando as pessoas no seu lugar. Sim. Tá? Às vezes você pode cometer algumas falhas, a pessoa não encaixa muito bem, aí você coloca outra pessoa no lugar. Mas Isso. hoje o time está muito amadurecido, está um time já conhecedor. Nosso pessoal de campo é um pessoal que conhece muito. Se bobear, eles dão aula para mim. Olha Né? só. Se bobear, eles dão, porque eles estão no dia a dia, né? Exato. O dia a dia deles é importante. E assim, eles são pessoas extremamente dedicadas. Você sente que para eles, hoje a uva é a vida deles. Eles têm paixão. Muita. O pessoal daqui tem. Eu imagino. Muita. E eu falo que faz a diferença, né? Ter paixão pelo que faz, Toda né? a diferença. E o mundo do vinho traz, né? Essa paixão também, Sim. né?
Então é incrível. Eu né, digo gente? que é um caminho sem volta. É isso mesmo. Concordo, Márcio. É um caminho sem Olha, eu volta. que não sou especialista da área, eu já entrei nesse mundo também, já tem alguns anos, muitos anos, e é um caminho sem volta. É um caminho sem volta. Eu falo que é incrível, né? E Isabela, vamos falar um pouquinho sobre como começou, como conseguiu dar, né, esse start, já que a gente está nessa região que não é propícia, e o que foi feito para se tornar propícia, né, de tecnologia e tudo mais, para poder produzir esses vinhos maravilhosos que vocês têm aqui. Olha, eu sou formada em enologia e viticultura, mas acaba que a minha área é mais para enologia, é para fábrica, né? Tá. Eu faço mais os vinhos. Mas aqui, estudando, né, com os dois que vivem esse campo, eu consigo ver que a questão do solo daqui é um solo bem rico. E eu falo que o principal aqui hoje é o seguinte: nós estamos numa temperatura bastante baixa quando acaba o começo de outono e inverno, né? Aqui tá chegando a 8, 7 graus. Tá. À tarde já é mais gostoso, porque fica entre os 23, 24, e à noite ele cai isso mais ainda. Então ele volta numa temperatura mais baixa, entre 18 e 19 graus. Aqui também a gente tem a questão da altitude, que a gente consegue ver, que fica, se eu não me engano, é de 850 a 900. Até isso que eu ia né? perguntar, a altitude, De altitude. aqui tá. Então a gente fica numa altitude bem propícia para nós termos isso. E eu acho que principalmente a questão da dupla poda, que aí eu deixo com os meninos, porque eles explicam melhor. Aí essa bola eu passo pro Marcelo. Vamos que ele lá, chuta melhor essa bola. Assim, para se produzir uva de qualidade, em qualquer lugar do mundo, a gente precisa de amplitude térmica. Tá. Né? O que é amplitude térmica? É diferença de temperatura do dia para a noite. Então, o que significa produzir aqui no inverno? Como é o nosso inverno? Os dias são quentes. Exato. E à noite, a temperatura cai demais. Nós já chegamos a ter diferença de amplitude de 20 graus. É muito, né? Então, é excelente para se excelente produzir pro vinho de isso. qualidade. Tá. Porque aroma. o que acontece? O dia quente, a planta faz fotossíntese. A fotossíntese leva alimento para o cacho. Tá. Então, o açúcar, Sim. né? E o açúcar se transforma em álcool. Então, se eu tenho dias quentes, eu tenho o primeiro problema já resolvido. Tá. Eu tenho capacidade de ter uma uva com excelente maturação. Excelente maturação, eu vou ter bastante açúcar. Eu vou ter capacidade de fazer um vinho com uma boa graduação alcoólica. Porque isso faz parte de um tripé se você quiser envelhecer vinho com qualidade. Tá. Além desse fator da maturação, eu vou ter também um aspecto que as sementes vão ficar bem maduras. E aonde estão os taninos? Os taninos estão na semente e também um pouco na casca. Tá. Então, segundo problema resolvido, eu vou ter tanino, né? Sim. Que eu preciso de tanino para que esse vinho amadureça com qualidade. Ótimo. Não chove, não vou ter diluição de baga, então eu vou ter muita estrutura de cor nessa uva. Tanto que os nossos tintos são rubi intensos a violáceos. Tá. Por quê? Porque tem polifenóis de cor sobrando aí. O que acontece à noite? À noite esfria, a temperatura cai muito. Vamos dizer, esses polifenóis, sejam eles de cor, de taninos, aromáticos, vão ser, digamos, lapidados. Então, esse tanino, que está muito presente, muito agressivo, ele vai ficar macio na boca, como são os nossos tintos. Aromaticamente, vão ficar muito complexos. Por quê? Porque foram trabalhados esses polifenóis de aromas. Então, a gente fecha uma cadeia. Eu tenho um vinho com complexidade aromática, com corpo, com nível alcoólico, com taninos presentes mais finos. Isso me possibilita que esses vinhos sejam de guarda, que esses vinhos amadureçam depois dentro da garrafa e continuem nos aromas terciários, envelhecendo, amadurecendo com qualidade. E isso se deve justamente a isso, a colheita
no inverno que propicia Que isso. propicia isso. Fora Incrível. isso, a gente diz muito do terroir. Né? Terroir é um terroir. termo de Exato. origem francesa que significa terra. Mas terroir é muito mais que isso, né? Terroir É bem complexo, né? o vinhedo, complexo. o clima, o solo e também a mão do homem que cuida. Isso, Por quê? exato. Porque cada viticultor cuida da sua maneira, né? Exato. Então isso também vai influenciar na qualidade do vinho. Eu gosto muito daquela máxima de uva boa, o enólogo pode fazer vinho bom ou vinho ruim. Exato. Ele pode estragar Ele e pode fazer estragar um a vinho uva ruim. boa. Mas de uva ruim nunca vai sair um vinho bom. Não Uhum. tem como. E a colheita no inverno, agregado a toda essa nosso cuidado, zelo, ao nosso clima, ao nosso solo. O nosso solo da nossa região é cambissolo. Quando vocês chegam aqui na Casa Verrone, vocês vão perceber que tem muita pedra exposta. O que isso quer dizer? Que esse solo é muito jovem. Tá. Então tem muita coisa, muitos minerais à disposição da planta. Entendi. E o nosso solo, além disso, ele tem argila e tem granito, né? Tem pedrinhas. Então, assim, a argila sozinha ela é compacta. Como ela tem granito, tem boa drenagem, a água filtra bem. Tá. E a argila contém muitos minerais que dão complexidade ao vinho, que é perceptível tanto nos nossos brancos como nos tintos. Uau, que aula, gente! E me fala uma coisa, quais são os tipos de uvas e vinhos, né, que vocês têm aqui hoje? Algum estilo específico? Bom, vamos por partes. O que aconteceu quando começou a fazer os primeiros testes? A dupla poda, ela foi desenvolvida pela Embrapa há 50 anos atrás. Tá? Só que ela foi desenvolvida para uva de mesa. Então é o que a gente estava falando, né? Então ela não é nova, ela já tinha antiga. sido Isso. desenvolvida. O que aconteceu? Por isso que hoje a gente tem uva, a gente era acostumado a comer uva só no Natal, né? Aquela época assim, hoje você tem uva o ano todo, mas é graças a esse estudo que a dupla poda pôde fazer no passado e hoje houve uma melhoria de tecnologia, então você tem uva o ano todo para mesa. Tá. No caso das uvas que nós temos aqui, essencialmente são francesas. Por quê? Os primeiros testes que foram feitos somente com uvas francesas. Porque a EPAMIG pegou a ideia da Embrapa e colocou na uva vinífera. Tá. Uva de vinho. E quem testou só com uvas francesas. Tá? Então, o boom inicial foi só com esse tipo de uva. Agora, com o tempo, a evolução, estão começando a aparecer outras uvas, como uvas espanholas, uvas italianas, uvas gregas. Então, a tecnologia agora, com a evolução, apesar do tempo ser muito pequeno, nós estamos falando aí de 20 e poucos anos, o negócio foi muito rápido em termos de evolução. Tá. Mas hoje você já encontra uva italiana. Por exemplo, aqui, o que nós temos? Claro, as uvas francesas, Syrah, Sauvignon Blanc, Viognier, Marcelin, Grenache, são todas uvas francesas. Agora nós colocamos a Primitivo. Até isso que eu ia te perguntar, né? Que eu já tô sabendo dessa novidade, né, Márcio? Primitivo. Que você me contou aquele dia, tem a Primitivo, né? Tá pequenininha ainda. Tá pequenininha? Tá pequenininha ainda, mas tá vindo bem. Ai, né? Verdade. Eu brinco, ela deve ter tido um susto, né? Ela tava na Mandúria, na Itália, acordou em Tubi. O que eu tô fazendo né? aqui? Eu tô fazendo aqui. Ela tá se achando. Ela falou, uau! E tá indo muito bem, graças a Deus. Que ótimo, tá? A gente tá até feliz com o resultado. A gente tava, Sim. hoje, inclusive de manhã, nós estávamos fazendo vistoria no campo, né? Por causa de doença, porque agora nós estamos indo para a fase final já, que a uva já começou a adocicar. E ela começou a adocicar, a gente tem que ter muito mais cuidado, porque aí entra pássaro, entra inseto, que pode destruir. Então a gente tem que ir fora a doença que fica rondando o tempo todo. Sim. Então a atenção é redobrada, sim. Mas nós passamos pelo Primitivo lá e está vindo muito bem. Estou muito feliz com o resultado, né, Marcelo? Muito. Uma baby que está tá vindo indo toda. Será uma grande surpresa aí no futuro. Vai ser. Que delícia, gente. Eu já não vejo a hora. E me conta uma coisa, Márcio. A gente passou por um período de muita chuva, né? Do final do ano passado para agora. Isso afetou alguma coisa, né? Sim. Como foi? O Marcelo fez um comentário que se a uva for boa
para a vinícola, Uhum. isso aconteceu, né? Tá. O estado de muita chuva traz muita doença, tá? Uhum. Isso. Então você não pode deixar a doença entrar muito na planta, porque senão ela mata a planta. Exato. Tá certo? Tá. Mas no ano passado, sem ser desse verão passado, a gente decidiu fazer Pinot Noir, que é uma outra variedade que nós temos aqui de verão. Fazer um teste. Tá. Como é que ela se portava? Como não estava chovendo, a Pinot ficou maravilhosa. Uhum. Aí a gente, vamos fazer Pinot de verão de novo. Só que aí a chuva veio. E a Pinot Noir, para quem não sabe, é a uva mais delicada, mais sensível que tem das uvas francesas. Sim, A pele é muito fina e tal. Sim. E começou a chuvarada. E aí? E infelizmente a uva não foi muito boa para a vinícola. Tá. Né? E o que a Isabela fez com 650 litros de vinho? Joguei no ralo. Ai, que dó! E não tem como Não. salvar, não tem o que fazer nesse momento, Estava gente? cheirando podre, não estava legal. Infelizmente, assim, a gente até tentou, né, por algumas semanas, mas vimos que não ia evoluir o vinho. Uhum. E entre colocar esse vinho no mercado para o consumidor, para vocês, e obrigada. E preferir jogar fora, a gente, né, em comum acordo, preferiu estar dispensando esse vinho, Tá. né, esse líquido. E agora o Márcio, né, deu a sugestão de fazermos Pinot para o inverno. Uhum. E graças a Deus ela tá vindo linda, né? Linda. E até começou já o pintor, que é quando as bagas, né, começam a mudar da cor verde para já começando a tintas. escurecer para as tintas. Uhum. E ela tá vindo lindamente, né? Graças a Deus. Graças Sem a doença, Deus. sem Graças doença. a Deus. Gente, tá vendo só? Quando a gente falou em investimento, aí, Tem isso tudo. tem que contar com Contratempos, com né? tempos. Que acontece. Exato, os contratempos. No inverno, o risco, como o Marcelo disse, de ter problema de doença diminui bastante, mas ela ronda. Tá. Mas a gente veio de um período chuvoso, né? Uhum. Que a doença teve muita pressão sobre a planta. Uhum. Então você não pode deixar ela evoluir. Então você tem que ficar segurando ela, porque se ela evoluir, aí a perda é com certeza. Entendi. Agora a gente praticamente não, a gente não faz mais nada. A gente simplesmente espera a natureza fazer a sua função, ou seja, amadurecer a baga, deixar ela doce, e aí assim a gente colhe. Se adaptam à natureza. A gente espera. Diferente, por exemplo, de quem está colhendo no verão, que passa pelo que nós passamos com a Pinot, por exemplo, lá no Paraná, para o sul, que faz a colheita normal de verão, nós estamos num país tropical. Exato. Né? E cada região é diferente, né? Mesmo sendo diferente. menos tropical, quase subtropical lá no Rio Grande do Sul, Paraná, chove muito no verão. Tá. Então, a briga com eles, além da baga ficar inchada de água, porque choveu, a raiz puxa a água, vai acabar na baga, você tem um problema da pressão da doença. No verão, calor e umidade da doença. Então, você imagina a tensão que é quando você está colhendo no verão. Eu imagino. Aqui agora a gente só protege do tucano. Tucano e marimbondo. Tem que contar com isso, né, Abelha, também. abelha ataca também. É doce. É doce, é doce. verdade. E os insetos... Começar a telar, né? Os insetos são piores, mais predadores nesse sentido do que os pássaros. Porque o pássaro, ele vai lá, bica uma baguinha e ele come aquela baga inteira. E o inseto não, ele vai furando várias baguinhas do cacho. Em vez dele se fartar com uma só, ele quer pega tudo. todas. Que egoísta. Aí a gente põe uma telinha protetora. E por isso que a gente vê, né, as telinhas ali. Para colocar amanhã. Já vai começar. Amanhã. Entendi. Porque é o seguinte, porque elas já estão formadas ali, né? Estão formadas, elas estão passando de verde para a cor delas. Se for negra, já está mudando de cor, que eu chamo de pintora, ou então levemente amarelada se ela for uva branca. No caso da Viognier aí. Então, ela já começa a ficar interessante. A pele fica mais fina, né? Ela começa a aparecer mais, então os insetos começam a ver a fruta ali como alimento e ela fica doce. Como nós estamos entrando... Acho que eles olham e falam, é agora. É agora. Como nós estamos entrando num período de seca, a quantidade de alimento disponível na natureza diminui. É verdade. Não é? Então, vocês estão aqui de prato cheio. Aqui é o prato cheio para os insetos e pássaros. Exato. Então você tem que pôr tela para proteção. E mesmo assim, às vezes... Entra. Tanto é que uma vez por semana, uma pessoa sai no campo, olhando todas as ruas de uva,
para ver se tem passarinho lá dentro, porque ele entra e não consegue sair. Tem Aí a essa. gente tem que tirar o passarinho de lá de dentro. Gente, que teimoso. Esse é dia a dia. É o dia a dia. É o dia a dia do campo, né? É, Exato. É. E, gente, agora conta uma coisa pra gente também, que sabemos, né, que vocês têm vindo premiados aqui. Como que foi essa premiação? Que eu acho que foi logo no início, né, Márcio, também? Foi uma surpresa pra gente. Sério? Quando nós entramos no mercado, em 2016, 7 anos, em 2008, 2009 para 2016, 7 anos. Quando a gente entrou no mercado, logo em seguida abriu um concurso, que exatamente naquele mês, foi em março, no Rio de Janeiro. A grande prova de vinhos brasileiros no Rio de Janeiro, comumente chamada GP do Rio. Esse concurso não existe mais, né, Marcelo? Mudou de nome agora, é aquela que tem no final do ano que eles fazem no Sul. Esse concurso agora, o Wine Brasil, é a grande prova. É a grande são prova? os organizadores. Tá. Né? Então, nós enviamos para o Rio de Janeiro dois vinhos, que era um Chardonnay e que era um Syrah. Tá. A história desse Chardonnay é interessante, porque a gente uma área de Divinolândia, que é para produção de espumante. Só que a gente decidiu fazer um pouquinho de vinho tranquilo. Ou seja, isso aqui é chamado de vinho tranquilo, e você tem o vinho espumante que a gente sabe tem que as tem gás. perlagens, né? Tem gás. E aí nós mandamos esse vinho para Ipamig, onde a gente terceirizava lá. Só que quando a uva estava chegando lá, toca o telefone, o enólogo, que era o Christian, que está aqui com a gente hoje, que é o consultor, e ela é a efetiva do negócio, ele vira e fala assim para mim: Márcio, nós erramos o cálculo, não tem tanque para colocar essa uva. Eu falei: o que eu tenho com isso? Eu avisei antes, como é que vocês erram no cálculo? Erramos, não tem onde pôr. E a tua uva é a última que está chegando, não tem lugar. Falei: E o problema ficou sério. Até que a gente pegou assim: bom, o que tem que fazer? Tínhamos acabado de comprar umas barricas francesas, a gente tinha importado uma grande quantidade de barrica para começar a fazer o envelhecimento do vinho tinto. Aí ele falou assim: você vai ter que mandar essas barricas. Eu relutei na primeira hora. Eu falei assim: eu não vou mandar barrica nova, 0 bala para você colocar uma uva de verão, sendo que nós vamos usar no Syrah. Não tem cabimento usar um Chardonnay aí. Aí ele virou: Márcio, não temos solução. Meu Deus. Aí eu tive que mandar as barricas, contra a minha vontade. Né? E eu mandei as barricas para lá. E aí fez a vinificação dentro da barrica. No caso do vinho branco, a uva ela é prensada, só vai o líquido. Diferente do vinho tinto, que quem dá a cor ao vinho tinto é a casca. Então, se fosse fazer a vinificação de vinho tinto dentro da barrica, ficava impraticável, porque depois eu teria que desmontar a barrica para tirar a casca de dentro e remontar de novo. Então, para o vinho branco, sem problema. Então, foi feita a vinificação lá. Beleza, a gente fez a vinificação, tirou o vinho branco, colocou o vinho Syrah e a vida que segue. Aí quando a gente entrou no mercado e entrou nesse concurso, nós mandamos esses 2 vinhos sem pretensão nenhuma. É isso que eu ia perguntar, vocês já tinham ideia de que eles estavam tão bons assim? Não, vocês sabiam que estavam, sem dúvida nenhuma. Sabia que o Chardonnay estava se destacando, mas não ao ponto de que virar o que virou. Quando ele foi para esse evento, eu estava preocupado, porque a empresa estava entrando no mercado, aquela história toda, fazendo divulgação. E aí passou 3 meses, né? 3 meses eu tinha até esquecido. Sim, tínhamos esquecido já. É porque é longo? Como que funciona? É demorado? Longo. Você manda as amostras, elas ficam lá praticamente 1 mês antes da degustação. Aí depois eles fazem a degustação. Obrigado. E depois eles vão avaliar essas degustações, os juízes que degustaram um vinho vão pontuar sobre cada um, até que chegue a um desempate e eleja o melhor, o segundo, o terceiro. Então tem um processo longo. Mas eu tinha esquecido porque a gente estava nervoso em fazer o quê? Em divulgar. Né? Uma empresa começando do zero. Sim. Né? Sem ninguém conhecer o que era a empresa. Você teve que bater na porta das pessoas para ser conhecido, para entregar. Você imagina a quantidade de amostra que você tem que dar no começo. Nossa! É muito grande. Mesmo assim, até hoje a gente dá, mas já tem algum nome. Mas naquela época era mais ainda. E outra coisa que a gente enfrentou muito, que hoje existe, ainda existe, é muito forte, diminuiu um pouquinho, que é a rejeição do vinho brasileiro pelo próprio brasileiro. Exato. Que é uma coisa que assim, ainda tem um certo preconceito, né? Um certo não. Muito. O brasileiro não é bairrista. Não é. Ele não defende e adora falar, a sua né, que bandeira. É de fora, então, às vezes você tem um vinho brasileiro super bom, premiado, com um valor
mais baixo que um importado. Mas o brasileiro ele vai colocar um importado para falar, não, eu estou servindo um importado. Está melhorando. Eu acho que com o público jovem, os casais jovens agora, deu uma melhora. O brasileiro começou a vir. E também, devido de 1990 para cá, o vinho brasileiro melhorou de forma geral. Tá. Né? Com os netos dos primeiros produtores assumindo as vinícolas mais antigas. Isso a tecnologia também, né, a Marcelo, tecnologia. tá muito. Então, isso tudo já agregou ao vinho brasileiro de forma geral uma notoriedade e um melhor conhecimento. Mas o brasileiro ainda precisa aprender a valorizar o que é seu mais. Concordo, falta Marcelo. isso. Mas você sabe que esse é um intuito nosso, né, da Wine também. Mostrar, gente, que a gente tem excelentes vinhos. E eu falo assim, olha, excelentes lugares lindos, assim, como o de vocês aqui, né? Gente, aproveita, tá pertinho. Né? E os vinhos olha, são ótimos. Nossa, demais. Eu sou até suspeita a falar, né, Márcio, que você sabe, né? Esse Viognier, gente. Aliás, todos, mas o meu gosto pelo Viognier é demais, é fantástico. Quem vier tem que provar. E aí, 3 meses se passaram, eu estava naquele trabalho forte de divulgar a marca, e aí toca o meu telefone, era um dos organizadores do evento, falando, olha, eu preciso que você vá a Garibaldi, que é do concurso. Sim. Na hora, eu falei, mas o que eu vou fazer em Garibaldi? Depois a ficha cai, né? Falei, mas não vai me chamar para eu sair daqui de São José do Rio Pardo para ir a Garibaldi para simplesmente só bater palma para os outros. Alguma coisa tem. Exato. Alguma coisa tem. Claro. E aí eu fui. Cheguei lá, estavam as vinícolas grandes, estava Miolo, Valduga, Cavigás, Cavitera, estava todo mundo lá. Isso em 2016. Tá. E naquele concurso, nós ganhamos o melhor Chardonnay do Brasil. Gente. Com 3 meses de empresa. 3 meses. Márcio do céu, que coisa incrível. E é o que você falou que passou pela barrica. Foi. Gente, que incrível. Olha isso. Em 2018, nós ganhamos a Vinícola Revelação do Brasil. Verdade. Verdade. É a Vinícola Revelação do Brasil. Em 2020, o Syrah foi eleito o melhor do Brasil. Nossa, gente. Olha isso! Fora isso, aí a gente começou a ir para concurso para fora do país também, né? Sim. Então, na Inglaterra, tem a Decanter, são 18 mil rótulos. Todos os nossos vinhos que foram, não voltaram com nota baixa, vieram todos com de recomendação, notas altas. Entendi. Tá? Então veio com medalha, medalhado. Tá. Porque o concurso funciona assim, você vai tendo nota. Dependendo da nota que você atingir, você tem metade de bronze, prata e ouro e grão ouro. Todos nós estávamos de bronze para prata, ou seja, estava muito bom. Nossa, super! Muito bom, você está falando de um mundo, era de vinho no mundo. Exatamente. Né? Em Bruxelas nós ganhamos grão ouro lá em Bruxelas, né? Na Bélgica. Né? O nosso vinho ganhou recomendação na China, já foi para a China. Mas, gente, tá vendo isso? Escutem isso! Márcio, nem eu sabia de tudo isso. Que incrível! É um trabalho bem, assim... A gente tem que trabalhar com seriedade, claro. Trabalhar pela qualidade. Exato. Né? E tentar manter o máximo possível o nível que a gente tem. Tá? Sabendo de todo o problema que todo viticultor brasileiro tem, imposto alto, dificuldade para entrar no mercado, a rejeição e tudo mais, mas você tem que manter a qualidade. Exato. Né? Porque senão você vai ser um morto rapidinho. Exatamente. Eu falo assim, são muitas vinícolas que nascem, né? De repente, poucas sobrevivem. Né? E vocês aqui são a prova viva de que, olha, todo esse esforço, toda essa dedicação, tudo, né? E é o que é, né, Márcio? Eu falo assim, eu fico muito feliz em saber que somos conterrâneos, né? Tá do lado de São José do Rio Pardo, em Tobi. E, gente, tem muita gente que ainda nem sabe, né? Tipo, tem riopardense que eu acho que nunca veio aqui, né, Márcio? Muito riopardense. Muito riopardense que nunca veio aqui. Gente, a gente faz um trabalho legal de divulgação da marca, mas ainda nós somos desconhecidos ainda para muita gente, inclusive da região. Inclusive da região, exatamente. E agora vamos falar um pouquinho de sustentabilidade. Então, aí é com eles. Aí é com eles. Como que vocês trabalham esse lado de sustentabilidade? Eu acho que
hoje, para falar de sustentabilidade de forma geral, no mundo, eu acho que a gente tem que dividir em 2 níveis, né? Eu acho que a sustentabilidade tem a sustentabilidade da vinícola, todos os seus trabalhos, e o segundo nível é o consumidor final, né? Exato. Que é outro nível de sustentabilidade. Então, assim, nós da Casa Verrone somos muito preocupados com isso. Primeiro, usamos o mínimo de defensivos possíveis para garantir uma uva de qualidade. É o que o Márcio comentou. Começou o pintor, nós já não aplicamos mais nenhum produto. Porque nós temos capacidade de ter uma uva muito saudável. O zelo com a sustentabilidade começa com os nossos colegas, colaboradores de trabalho. Então, a gente se preocupa que eles tenham equipamentos de proteção. Né? Exato. A gente se preocupa com o pessoal da vida deles também. Se tem algum problema de saúde, a gente procura amparar, tá junto. Porque é uma família. Eu acho que isso já faz parte da sustentabilidade, né? Exato. Você olhar para o seu colega de trabalho como uma extensão de si mesmo. Concordo. E isso a Casa Verrone faz desde o princípio. Eu falo que é muito gratificante trabalhar com o Márcio, porque primeiro que ele é muito democrático. Em que sentido? Por exemplo, nós vamos fazer o corte dos vinhos. Então, estamos em 5 avaliando. Quando a gente vai fazer o corte, a gente seleciona várias amostras e vai dosando as quantidades. E se ele gostou mais de uma amostra, mas o que ganhou foi outra amostra, ele, ok, tudo bem. Tá. Então, a gente tenta trabalhar aqui e trabalha como uma família. Então, a gente se preocupa como que está o nosso colaborador, como que está o nosso colega, se ele está bem assistido, se ele está tendo as suas horas de descanso, se ele está tendo a sua hora para o almoço, se ele está usando o equipamento de proteção. A nossa sustentabilidade aqui dentro também se estende para o nosso restaurante. Nós, aliás, visitem a nossa casa. Nossa, nós temos vários pratos, temos menu harmonizado, gente, temos várias porções. A visitação é muito bacana, porque na visitação você vai conhecer a história da vinícola, a história das nossas medalhas, o nosso trabalho, e vai degustar belos vinhos, vai passar pela vinícola, vai passar pela sala de barrica, vai degustar vinho na sala de barrica. Então é uma experiência única. Exatamente. E no nosso restaurante, os nossos pratos são preparados com os condimentos, as ervas, as flores, que são colhidas aqui na propriedade. Que vocês têm, né? Nós temos aqui um plantio com pimentas, todas as ervas, os temperos e flores. E a gente cuida com o maior zelo, sem usar defensivos, para que a pessoa coma um prato e se sinta, além de muito satisfeito, tenha uma vivência prazerosa e linda. Os pratos são muito bem servidos. Então, essa é a parte da sustentabilidade interna. Outra parte é o cuidado com o vinho. O Márcio comentou, nosso projeto começou em 2009. O nosso primeiro vinho lançado foi em 2016. Exato. Por que não lançamos nenhum vinho antes? Porque sempre houve, e há na Casa Verrone, a preocupação e o zelo com que o nosso cliente, o nosso consumidor vai estar degustando, vai estar bebendo e comemorando. A gente não vai oferecer para um cliente nosso algo que a gente não acredite que seja bom. Exatamente. A gente não vai colocar no mercado um produto que eu chegaria na gôndola e falaria assim, esse eu vou levar porque eu sei que é bom. Como a gente falou do Pinot Noir o ano passado. Olha, o que a gente fez com 600 litros de Pinot Noir? Que dó. A gente descartou. Então, a gente preza muito por essa sustentabilidade, essa parceria, essa familiaridade, os produtos que a gente
oferece até no alimento que é consumido. São todos Tem regionais, todo né? esse cuidado, regionalidade. E o segundo passo é o do consumidor, que é o que eu falei para você. Quem comprar uma garrafa do vinho Casa Verrone pode ter certeza que está comprando um vinho de qualidade, um vinho que foi pensado, que seguiu todas as normas de vinificação, usando os produtos corretos, como também é utilizado no campo. Nós só utilizamos no campo produtos que são autorizados para a videira, para o cultivo da videira. Para que o nosso cliente tenha a segurança de estar consumindo não só um produto de qualidade, mas um produto de uma vinícola boutique, de uma vinícola onde os seus colaboradores, os seus funcionários são a extensão da família Casa Verrone. Isso vocês fazem com maestria, gente. Olha, eu falo, eu que já visitei outras vezes, né, e a gente, nesse super bate-papo aqui, a gente sente o amor com que vocês fazem tudo, em cada detalhe, né? É tudo pensado, elaborado, né, Márcio? E muito amor por tudo que faz. Olha, vocês estão de parabéns. Sinceramente, Obrigado. É incrível. Eu falo que, olha, só estando aqui para saber, né, gente? E tomando esses vinhos maravilhosos. Agora uma pergunta para cada um de vocês. Com certeza, assim, né, vocês têm uma variedade. Quantos rótulos hoje você tem, Márcio? 11. 11 rótulos. Qual deles é seu preferido? Agora você apertou. Agora eu já até mudei a posição aqui, porque Até mudou a posição. esse Não, tipo eu sei de que vocês pergunta... são apaixonados agora eu por vou ter que todos. começar a funilar o negócio. Branco ou tinto? Vamos começar pelo branco. Tá. Branco. Isso. Olha, o Sauvignon Blanc para mim me encanta muito. Tá? Apesar do Viognier que você está tomando ser um vinho mais aveludado, mas o frescor do Sauvignon Blanc me agrada. Tá. E bastante. Tá? O tinto, então vamos lá. Nós temos... aí é difícil falar. Eu só tô rindo de nervoso já tô pensando. Já tá pensando, né? Não, eu vou responder. Não, porque é o Eu já até seguinte, mudei a ó, posição. eu vou falar hoje praticamente, hoje nós temos engarrafado Syrah e Cabernet Sauvignon e Cabernet Franc. Tá? Só que esquece isso. Vai entrar Grenache, vai entrar Marcelin, vai entrar outros rótulos que eu tô provando na barrica que tá me encantando. E já entra e agora? A Pinot já Tá, entra já. tá. Já vai Pra essa engarrafar. safra agora. Tá. Já entra já tá na barrica já faz algum tempo. Então, Essa foi em 2022, né? Te cortando rapidinho. Eu acho que ele tá te enrolando, É te uma cortando. safra 2022 que vai ser lançada em 2023, mas ele com certeza tá te enrolando. Ele tá te enrolando. Tá me enrolando? pra responder. Tá. é o que eu tô É porque pensando, né? Eu tô pensando, percebendo né? Enquanto que eu tô tem falando, eu tô uma pensando o que eu vou ele tá fazer. enrolando, Não, sabe? eu já entendi, Márcio. Eu sentindo já uma entendi. fuga. Não, eu falei, é uma tudo. pergunta muito difícil, né? Pra fazer para as pessoas que trabalham, né? Que vivem esse mundo. Então vai, na barrica Marcelin me encanta muito. A Marcela, tá. Muito. Sensacional, e eu quero provar essa daí. Não provei isso ainda. E você, Isabela? Eu gosto do Viognier. Ele Ah, tem todo um toque mágico, né? Pra mim, eu falo, quando eu coloco em boca, eu sinto muito defumado, mas mesmo assim ainda me vem um caramelo em boca que me encanta. Mas eu brinco que quando eu faço vinho, eu tenho filhos. Né? A minha mãe eu tem imagino. vários netos espalhados aí. Eu imagino. Mas... Só aqui 11. Só que só aqui 11, né? Mas eu falo, assim, pra mim, eu sou apaixonada no corte Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc. Eu indico pra todo mundo que vem aqui. Eu acho que é muito especial. Mas pra mim, o que tá vindo de novidade, o Marcelin e o nosso Colheita novo. Que o Colheita que o Márcio tá tomando agora, ele passa 6 meses em barrica. E o nosso Colheita 2022, ele não vai ter passagem por barrica. E ele tá... Gente, venham experimentar, porque tá valendo muito Nossa, a esses pena. lançamentos aqui, Não, e tem né? um detalhe que aconteceu, Você foi vai bem contar lembrado. a minha Não, arte, vou cortar a a verdade. sua arte? Não é minha arte. Ah lá, é lá, lá. sua arte. Não, Não, a arte é sua. olha... Nem vem. A Que gente será tá no que podcast, aconteceu? tá? Só pra lembrar que não Lembrei. terminou a gravação ainda, viu, gente? A gente não vai brigar por causa da arte. Mas Mas assim, agora a gente ficou curioso. o que acontece? Posso falar? Pode contar. Não sei. Assim, ô Renato, por gentileza, abre um vinho pros meninos aí, ó. Temos a produção toda, gente. Tem gente nessa produção hoje. Tem gente atrás dessas Tem câmeras. bastante gente atrás das câmeras. Santé pra vocês. Santé. É o seguinte, existe dentro do... Porque é o seguinte, quando começou,
o vinho de inverno, duas pessoas se destacaram muito nisso e foram que começaram, por isso o destaque. São dois enólogos, né? Tá. Dentre eles o Christian, que está aqui, Uhum. e mais uma enóloga também, xará dela. Tá. E se destacaram, mas o processo de vinificação deles é muito parecido. Isso meio que unificou para a produção de vinho de inverno. Uhum. E o que nós fizemos? O que ela fez? Nós mudamos e alteramos o sistema de vinificação. Para ter um diferencial. Exatamente. É isso que eu já ia perguntar, se tem algum diferencial. E conseguimos um resultado, fantástico. Então, saiu da régua do que Foi tinha. lá em cima. Então, nós mudamos o estilo de vinificação, ou seja, o vinho ficou mais interessante. Tanto é que o Christian, quando veio aqui, ele ficou impressionado com o vinho que estava ali. Ele queria colocar na barrica, né? De qualquer jeito. E a ideia não era... Não era passar na barrica. Não, era para ser barrica. Tá. A intenção nossa era fazer um vinho de entrada, como esse aqui é o nosso vinho de entrada, e ele pudesse ser um vinho mais, digamos assim... O que a gente está fazendo hoje aqui, conversando sem... Sabe, descontraído, com os amigos, sem ter que ter uma comida necessariamente. Essa Porque era a esse nossa vinho aqui ideia. pede comida. A nova versão desse não vai pedir comida. Vai você tomá-lo simplesmente batendo papo. Simplesmente assim, né? Nesse momento relax. Despretensiosamente. Exatamente a palavra. Que incrível, tá vendo? O diferencial. Então a gente hoje, nós temos vinho que vai pedir comida e vinho que vai pedir conversa. Tá? Vai pedir interação. E esse que tá vindo... É o que tá vindo. Realmente eu tinha... Você esqueceu do colheita, eu sei, porque é seu filho mais novo. Esqueci dele. É que são muitos filhos, né, gente? Vocês não combinaram isso antes. Não, tinha que ter mas combinado. é essa a questão. A gente tá aqui pra isso. Sair do descombinado. É isso mesmo. Marcelo, e os seus? Bom, eu sou suspeito, né? Eu estou com Viognier. E dos brancos, o meu predileto é o Viognier. Eu acho que ele é extremamente elegante e delicado. Esses toques florais dele trazem uma elegância dele. Ele é aveludado na boca. Então, de branco, sou fã do Viognier. Eu também, gente. Gosto tô apaixonada muito por esse Viognier. Eu ia fazer a pergunta para você. Já tô respondendo. Eu gosto muito do Sauvignon Blanc, mas eu acho que o Viognier, ele é elegante. Ele é um vinho elegante, sofisticado e delicado ao mesmo tempo. Então, é um vinho que eu sento para beber ele final de tarde e não precisa de mais nada. Ele satisfaz. Ele se basta, né? Ele é muito bom. Quando eu vou falar de tintos, eu seria suspeito de falar do Syrah. Por quê? Porque eu sou fã do nosso Syrah Speciale. Esse é o carro-chefe da Nós casa. temos 3 Syrahs, o Syrah Colheita, o Speciale e o Gran Speciale. Eu provei Speciale esses Colheita, dias com o Márcio, que nós estivemos aqui. O Colheita são 6 meses de barrica, o Speciale 12 e o Gran 20. O Speciale é o carro-chefe e é o vinho mais premiado da vinícola disparado. Todos os outros têm várias medalhas, mas o Speciale. E ele causa essa surpresa mesmo. Quando eu falo que pode ter 10 amostras de Syrah, de vinícolas diferentes para mim degustar a cega. Eu vou saber qual é o Syrah Speciale da Casa Verrone. Porque ele tem uma complexidade, uma fruta madura, uma especiaria que é encantador. Verdade. Mas o meu vinho predileto tinto da Casa Verrone é o corte de Cabernet Sauvignon com Cabernet Franc. Por quê? Eu acho que esse corte, ele conseguiu trazer foi um casamento muito propício, porque ele trouxe a estrutura, a complexidade da Cabernet Sauvignon com a delicadeza da Cabernet Franc. Então, para mim, ele é um vinho que eu coloco ele no decanter, deixo lá no mínimo meia horinha para depois degustá-lo. Eu gosto de deixar 1 hora no decanter para ele abrir bastante os aromas. E ele é surpreendente por causa disso. Ele tem presença, tem estrutura, tem complexidade da Cabernet Sauvignon e tem a delicadeza da Cabernet Franc. E
me estendendo um pouquinho mais, ele com um cordeiro na brasa é fantástico. Supimpa. Você é mal educado, hein, Marcelo? delícia, que delícia. E é bem legal falar do Cabernet, quando a gente fala de diversidade, do tempo, né, do clima. Ano passado a gente teve uma perda, né, em relação a Cabernet Franc, que a gente não conseguiu colher e não vamos fazer o corte. Então eu sempre brinco, quem tá aqui, quem vem, compra, porque só em 2025 que a gente vai ter esse rótulo de novo. Nossa! Tá? Já fazendo os cálculos aí, mais ou menos. Mas o Cabernet Sauvignon daqui me surpreende muito, porque não é uma uva que eu falo assim, é minha uva preferida. Não é. Mas, pra mim, os Cabernets da Casa Verrone, gente, é um espetáculo. Via de regra, se a uva Cabernet Sauvignon ela não for muito bem, não tiver muito amadurecimento, que a gente consegue aqui, ela cheira pimentão. Então, isso que eu ia perguntar. Porque assim, eu cheguei a fazer um curso, né, também pela BS, e eu aprendi que o Cabernet Sauvignon é o pimentão. Não. Não é assim. Pimenta. Mas tem um pimentão. Quando não está bem Maduro. maduro. Na verdade, o problema é o ponto de colheita. Se você colhe antes essa uva, ela vai ter sim essa perazina que incomoda. Tá? Mas aqui, se for o caso, a gente até tarda, né? Essa colheita para não ter essa questão. Eu também não gosto. Então tem essa diferença, tem essa questão de não vamos trazer o pimentão para ele. O pimentão é porque a uva não foi bem colhida verde, foi colhida de uma forma errada. A semente ela ainda está bem herbácea. Então A pirazina é uma ligação aromática que tem no pimentão. E que é praticamente a mesma que aparece quando a uva está verde. Então você, no caso da Cabernet, então você sente o cheiro do pimentão. Exato. Tá? Agora, se essa uva começa a ficar madura e sobremadura, esse pimentão, essa pirazina, desaparece. Desaparece. Que é o que a gente tem hoje na barrica, que é só Cabernet Sauvignon, e tá excelente. Ai, que Sem delícia. cheiro de pimentão. Sem cheiro de pimentão. Sem cheiro de pimentão. É porque eu não sou fã de pimentão. Eu também não. Ainda Então faz toda a diferença. Faz toda a diferença. Faz toda a diferença. E é pimentão verde, tá? Isso, exatamente, pimentão verde. Que é o verde. mais, ele é muito, né? Só aparece ele, né? Só Quando aparece tem ele. ele, só Então tem ele, né? isso é uma coisa que a gente, graças a Deus, através da colheita de inverno, nós conseguimos eliminar. Apesar da Cabernet ser uma uva extremamente complicada para produzir, tá? Mesmo? Ela é sensível, tá? Ela é do corte bordalês, tá? Ela faz parte dos cortes bordalês. Então, ou seja, ela é chata. Qualquer coisa que você fizer e ela não gostar, ela não produz. Poxa vida. É muito carinho nela. É muito. Tem que ter muito amor. É muita dedicação. É muita dedicação, é muito amor. Gente, fala também pra gente um pouquinho sobre a harmonização que vocês têm aqui, né? Dos pratos excelentes que vocês têm aqui na casa, né? Que se quiserem também falar os dias da semana. E como funciona a harmonização? Bom, eu vou só deixar falar uma com coisinha só e eu deixo para vocês. Vou deixar com você. A casa funciona de quarta a domingo, tá? Para almoço. Tá. Eventualmente nós fazemos algumas atividades, alguns eventos à noite. Mas são programados, são avisados, tá? Tá. A cada 3 meses, nós mudamos o cardápio. Antigamente era cada vez por mês, mas estava ficando meio complicado. Então a gente decidiu a cada 3 meses a gente faz a mudança de cardápio. Tá? Então nós temos o cardápio harmonizado e não harmonizado. Tá. Então tá, se você quiser vir aqui, comer entrada, prato principal e sobremesa sem a interação, sem problema nenhum, você toma só aquele vinho que você quiser. Mas se você vier aqui para comer o prato harmonizado, você toma praticamente uma garrafa de vinho sozinho. Uau, que delícia. Você experimenta quase todos os vinhos da casa. Tá. E são doses quantos tempos? generosas. São 4 tempos. 4 tempos, tá. Sendo que o sistema normal são 3, mas o harmonizado tem um quarto tempo a mais, que se torna bem interessante para quem gosta de ver o que é uma harmonização. Tá? Agora fica com os meninos aí. O nosso primeiro tempo é uma salada, né, que servimos com o nosso espumante brut ou nature. Depois o segundo é uma massa, e essa massa é uma massa caseira que é feita aqui, né, pela nossa chefe Luísa, que servimos com o nosso espumante Surly.
E aí, para quem não sabe a diferença, né, do espumante tradicional pelo espumante Surly, o tradicional nós tiramos a borra quando acabamos de fazer a fermentação, que é a segunda. Já o Surly não, ele fica em contato com a borra. Então o legal é que você não vai ter o espumante límpido. Você vai ter fica ele mais turvo, né? Isso. Exato. E aí é essa experiência. Você consegue sentir bastante diferença nesses dois espumantes. E aí também é bem legal que no terceiro, né, tempo nós temos um ragu de linguiça artesanal, que também é feito aqui. Que aí nós servimos com um rosé, que tá bem legal, que é um rosé de Syrah, 100% Syrah, que é feito no método prensa. Então a uva já chega na vinícola, eu já prenso ela e só tiro o líquido. E ela fica só alguns minutos, né? Questão de meia hora só em contato com a casca, só para pegar a cor mesmo. Pra ficar aquela coisinha pra ficar linda. Aquela cor bem delicada, Exato. que eu brinco que os consumidores amam, né? Que é a casca de cebola, que é o terror do enólogo, que é difícil para chegar nessa cor. Verdade! Bem difícil. É mesmo? É. Ainda mais porque ela trabalha com Syrah. E a Syrah ela tem um potencial de cor muito grande. Então, para fazer casca de cebola com uva Syrah, tem que ser herói. Tem que ser muito rápida, Diferente né? se você tiver uma Pinot Noir, que ela é mais suavinha, tá? Então, Mais tranquila. é mais tranquila para você chegar na casca de cebola. Então, você deixa pouco tempo também vira casca de cebola. Mas não a tensão nervosa que é isso aqui. Exatamente. Então, ela é uma artista para fazer. Tá vendo? E aí também temos, para quem gosta de carne, né? Temos um baby beef, que aí combina perfeitamente com colheita. E pra mim, eu gosto de carne, mas pra mim, assim, um dos pratos que eu mais gosto, que é a tilápia com risoto de limão siciliano. Que aí ela vai perfeitamente com o vinho branco, né? Fica perfeito. Pra finalizar, temos o nosso fortificado de Cabernet Sauvignon, que a gente brinca muito aqui, né? O Márcio tem um sonho e eu tenho um pesadelo. Eita! É verdade. Que esse fortificado de Cabernet Sauvignon, ele também deu tudo errado na hora de colher. Ah, meu Deus! Deu, pior que foi. Quando nós fizemos a poda na Cabernet, eu vou falar a minha parte, depois ela fala dela. E aí, o que aconteceu? Veio uma brotação junto com um racho. Só que a gente viu, durante 15 dias nós vimos se ia ter evolução de cacho. Não vai evoluir. Então, a gente passou um produto para forçar a brotação. Beleza, forçou a brotação. Então, nós tínhamos cachos com um cacho mais novo e cacho mais velho, com uma diferença de 15 dias. Se eu fosse colher o cacho da Cabernet Sauvignon mais novo no tempo correto, eu teria o pimentão. Entendi. Então, E não é o que vocês queriam. Não. E aí nós esticamos, né, no campo o tempo para a colheita. A gente sabia que os cachos mais velhos já tinham chegado no ponto e estavam começando a ir um pouquinho para frente. E aí, quando nós decidimos, agora dá para colher, então vamos colher. Então, beleza, colhemos. E aí nós olhamos assim na hora que prensou, a hora que colocou no tanque, a gente viu que tinha um excesso de açúcar. Né? E aí a ideia é, nós vamos ter que resolver esse problema nesse excesso de açúcar. Então nós vamos ter que descartar um tanto de vinho, jogar fora. Ai, que E dó. nós estamos falando de um volume grande de Muito, vinho. né? De vinho não, de mosto. Tá. Desculpa, mosto, porque era o suco de uva, né? Que estava ali. Com muito açúcar para jogar fora. Eram 360, quase 400 litros. litros. Nossa, Quase 400 gente, litros. é Para muito. abrir a torneira e fazer o que fez com a Pinot Noir, pro ralo. Meu Deus, que dó. Só pra vocês terem uma ideia, é 500 garrafas que a gente jogaria fora. Nossa, Isabela do céu. E aí eu tive um sonho. Ai, graças a Deus. Mas esse sonho era pra ser esse ano, entendeu? Ele só adiantou o sonho dele. De susto, papuf. Porque Tipo, vai jogar fora? É agora. Pronto, só vai. Não, é porque é o seguinte, eu não vou jogar. Eu não vou jogar essa quantidade grande de mosto fora, sendo que eu sei que era de excelente qualidade. Claro. Eu já tive, graças a Deus, a oportunidade de provar várias variedades de vinho. Então hoje, só para você fazer ideia, a maioria das vinícolas não tem espumante, nós temos 3. Exatamente. E ninguém tem vinho de sobremesa, nós temos. Então, essa é uma questão que eu estava pensando, que quando eu vim, eu lembro que eu provei e até ia perguntar se era de vocês. É nosso. Exato. Agora ela vai contar a É o história. do susto. É o do susto. É o do susto. Porque o que acontece? Ainda bem que tomou o susto. Ainda bem que tomou o susto, né? Essa uva chegou pra mim 28.
E aí, depois do tanque, ela foi pra quase 32 de Brix. Tá. E eu não posso... Brix, deixa eu explicar. Brix é o açúcar. Isso. É o açúcar. É o açúcar que é transformado em álcool. Uhum. E aí, eu não posso levar isso para mercado. Normalmente, quando a gente colhe com 24 Brix, que é uma tabela. Tá. Tá? Qual é a média dela? Como que funciona? 24 Tá. Brix está dando 14 graus de álcool. Tá. Só que estava com... De 28 e depois no tanque foi para 32. Ou seja, ia ter quase 18, 19 graus de álcool. Bem Isso alto. é fora da legislação. Não pode entrar no mercado. Tá. Então nós vamos ter que descartar essa quantidade de mosto para não ter problema. Uhum. E aí, E aí, o fortificado, a ideia dele, você come metade do açúcar e o resto você transforma em álcool. Uhum. Então, fica aquele doce mais alcoólico. Uhum. E aí, eu falei, então, vamos nessa, Cabernet Sauvignon, né? E aí, eu lembro que eu ficava todo dia ligando para o meu professor, que é de São Roque. Lenk, como é que eu faço? Eu faço isso, eu faço aquilo? Só que foi numa fermentação tão rápida que, coitado, ele me deu todas as dicas, me ensinou a fazer e eu não consegui aplicar nada no nosso fortificado. Porque não deu tempo? Não deu tempo. Nós colocamos no nosso vinho uma levedura, né, para fazer a fermentação alcoólica, transformar o açúcar em álcool. Esse não, foi uma levedura totalmente espontânea, que foi pega no ar. Ele foi Funcionou sozinho. assim. Ele simplesmente foi sozinho. começou. Ele A quis... gente pôs lá dentro, ela simplesmente começou a fermentar. Ela falou assim, estou segurando no frio para a gente colocar a nossa levedura. Quando a gente olhou, ué, tá fermentando. Já tava lá. Gente, que incrível. E aí, nessa, nós temos que colocar nutrientes, né? Nós temos que desenvolver esse mosto. Só que não deu tempo. Então, a nossa fermentação foi uma fermentação totalmente espontânea, né? E na hora de engarrafar esse nosso fortificado, que ficou com 14% de álcool, eu falei, brincando, eu e ele começamos a conversar com uma outra amiga minha que é enóloga. Ela falou assim, Isabela, você perde mais ou menos na hora de filtrar, que a filtragem é deixar o vinho límpido, como tá aqui, para o consumidor. Você perde 70 litros. Eu me recuso a perder 70 litros. Eu não vou fazer isso. E aí eu conversei com o Márcio. E aí eu brinco que eu e o Wesley, que é o meu cantineiro, Wesley, vamos fazer na mão. Então, as garrafas de fortificado são todas engarrafadas à mão. Meu Com Deus! a Quantas levedura garrafas? 600. Com Uau. a levedura natural. Natural. Olha o risco que correu. Como a levedura está no ar, ou ela veio na casca, Tá. e ela foi para o tanque, Uhum. provavelmente ela tenha vindo na casca, né? Sim. A sementinha Uhum. do fungo. Então, eu poderia ter pego uma levedura ruim, eu poderia ter perdido o vinho. Uhum. Tanto é que a gente adiciona a aguardente vínica para cortar a fermentação. Tá. Ela adicionou álcool. Nós usamos álcool Sim. cereais, tá? Para cortar a fermentação e manter o açúcar. Não cortou. Não cortou. Não cortou? Ela estava viajando, eu estava viajando, não sei onde ela estava, eu não sei por que cargas d'água eu fui abrir o tanque. Aí eu liguei para ela, falei assim, Isabela, esse treco aqui tá borbulhando. Isso porque estava numa temperatura muito baixa. Já Gente, estava numa temperatura Tinha baixa. que ser. Tinha que ser. Mas deu 5 minutos nela, ela veio aqui, vamos resolver esse negócio. Imagina isso. Foi. Gente, haja coração nesse momento, né? Quanto tempo levou isso? Horas. Como assim? De vocês A Quer fermentação- eu decidirem. ver? Não. Da gente decidir fazer um fortificado, na verdade, foi Até horas engarrafar. Não. Foi 10 minutos que ele queria fazer um fortificado É. e a gente ficou uma semana, resolveu tudo e já engarrafou. Em uma semana. Sim, porque eu não Uau. poderia deixar ficar mais tempo no tanque, porque esse meu álcool seria consumido todo Aham. e aí eu teria um vinho, né, no caso tranquilo, que eu não poderia fazer. Mas o negócio levar foi o pra- seguinte, Entendi. quando a gente decidiu, ela reservou esses 650 litros num tanque separado para tomar a decisão. Uhum. Ela sabia que eu queria fazer Sim. o fortificado. Sim. Só que é o seguinte, como a fermentação foi espontânea, ela começou sem ela esperar. Eu não esperava, eu tava ali bonitinha. Eu achei que um dia não faria diferença, mas fez Fez. total Toda diferença. Eu tô Meu aqui, Deus. eu brinco que é até legal aqui, o pessoal normalmente quando vem, né, fortificado, normalmente você toma uma tacinha, que é Aham. sobremesa. Não, o pessoal pega a garrafa e toma a garrafa. toma a De tão incrível, Tão né? legal que ficou. Nossa. E ele tem, como ele está com a levedura, Ele vem evoluindo a o cada tempo dia. está evoluindo ele. Gente, que coisa incrível. É muito legal. Não, eu falo, quando tem que ser? Né? Aí tem que adiantar o sonho. Não tem jeito, né? Mas- Exatamente. Por isso que eu brinco, que ele tem um sonho e eu tenho um pesadelo.
Mas esse pesadelo deu super certo. Super Não, certo. graças a Deus. Amém. Se todo pesadelo fosse Não assim, é? Isabela, Não é? né, Marcelo? Poxa, seria o máximo. Nossa Senhora. Graças a Deus deu super Exato. certo. Mas hoje, para sair fora do susto, nós plantamos uma Chenin Blanc, Chenin Blanc. Uhum. que já foi utilizada para espumante, fica muito bem, mas nós estamos focando o vinho de sobremesa. Tá. Tá? Nós podemos até, por exemplo, a gente faz um lote de vinho de sobremesa, depois, sobrou, então a gente pode virar para espumante, Uhum. ou vinho tranquilo, porque nós plantamos uma quantidade para fazer um vinho branco de sobremesa, tipo, lembrando os sauternes da Sim. da França, os Vai vinhos ficar brancos incrível. doces da Vai, França. ótimo. Então, assim, a gente tá tentando mudar o cenário para produzir coisas diferentes que tem lá fora, que a gente está trazendo para cá, que dá para fazer aqui. Dá pra Exatamente, que dá pra fazer aqui. Que é totalmente possível, dá né? pra fazer uma pegada diferente. Aí eu brinco, que aí vai ser meu sonho, o pesadelo dele. Que aí eu já quero que ele compre barricas pra gente colocar Aí o é pesadelo. nosso vinho E dá-lhe investimento. Ai, e dar investimento. lembra dos 2 para 1? Já entendi. Entendeu? Eu já Então, entendi. é isso aí. Gente, e esse pôr do sol? Aqui? É Eu tô aqui lindo. e eu tô olhando Maravilhoso. tudo aqui em volta. É a coisa mais linda. É maravilhoso. É maravilhoso demais esse Não, local. e o outono deixa mais lindo ainda, né? Totalmente, totalmente. Fica bem legal. Eu não sei quanto tempo faz que a gente já tá aqui conversando. Mais de 1 hora. É mais de uma hora. Eu só sei que a gente tem muito mais assunto, né? Podemos deixar para uma próxima vez? Porque Claro. eu acho que Sim, com merece, certeza. né? Porque a gente tem muito Será um assunto ainda prazer. para conversar. A gente poderia fazer uma próxima vez com harmonização, Marcos? Por favor. Ó, Pode ser? Uau, consegui. Mas aí tem que ser editado, porque senão demora para trazer um prato com outro. Não, aí a gente. Aí a Tem gente que vai ser direto, que nem aqui Isso, foi. não, aqui é direto, porque é um podcast. Da próxima a gente faz totalmente uma entrevista, uma coisa diferente, com harmonização. Como ela disse, o cardápio agora está terminando, né? Tá. Vai mudar. Vai. Vai mudar. Então a Tá. gente pode trazer essa novidade. Ele Né? vai mudar. Então nós vamos ter outros pratos. Então vai ter Tá. pato, vai Aham. ter tambaqui, vai ter costela. Então Ai, que delícia. é outra harmonização. Tá. Pra ser feita. Então a gente pode participar dessa nova? Deve. por favor. Sensacional. Já amei. Gente, gostariam de deixar mais algum recado, falar alguma coisa que vocês gostariam aqui? Eu sei que tem muita coisa para falar, mas tem mais algum ponto específico? Sabe, é o seguinte, tem muitas pessoas que vão viajar, vão para a Europa, vão para a Espanha, vão para a França, vão para a Itália, bem como vão para o sul do Hemisfério Sul, ou vão para a África do Sul, né? Uruguai, Chile, Argentina, que é muito utilizado hoje, a Argentina, Sim. que vale a pena, sim, claro. também. Aham. Mas você tem uma qualidade muito parecida aqui, não só na Casa Verrone, tá? Aham. Não só na Casa Verrone, nas vinícolas que também estão proliferando por esse sudeste nosso afora. Eu falo, no Brasil a gente tem, mas no Sudeste, né? Sim, tá Então, bem, então né? assim, eu não sei, meninas, depois vocês falam o que vocês acham, mas fica a dica. Uhum. Não perde a visitação, porque não perde nada para essas vinícolas que estão lá fora. Nada, Exatamente. nada. Não perde nada. Além do acolhimento brasileiro. É isso né? mesmo. Que é o- Ah, gente, Do fala a calor verdade. A gente brasileiro, tem né? isso, né? Tem. Fala a verdade. Então, Sim. exatamente, concordo, viu, Márcio? Tá a dica. E eu acho que vale a pena. Eu, ano passado, fiz um piquenique de aniversário. E aí eu fiz um piquenique aqui na Casa Verrone. Minha sogra, meus pais, meus tios ficaram encantados. Porque você simplesmente faz um piquenique olhando as parreiras. Já começa por aí. Já começa por aí. Eu acho que vale a pena, sabe? E o entardecer, o pôr do sol. É uma experiência muito lindo. incrível. E Exato. quantas pessoas não vão no piquenique e acabam dormindo na grama? Sim. Verdade. Relaxa, total. A grama, a rede, né? Que sempre Aham. fica posta. Então eu acho que vale bastante a pena. Exatamente. Mas, Eu falo que eu sou suspeito de comentar aqui da casa, porque eu brinco muito com o Márcio. Eu falo pro Márcio, a Casa Verrone vai me levar à falência do PUC. Por quê? Eu trabalho aqui, né? É o meu trabalho, é um trabalho prazeroso e eu faço com o maior amor. Mas assim, é muito interessante porque nas minhas horas de lazer, eu também Você tá passo aqui. aqui. também tá aqui. Teve o piquenique, esses Uhum. dias eu estava aqui. Tem Uhum. jantar, eu estou aqui. Por quê? Porque eu acho
aqui muito agradável. Uhum. Eu acho o lugar muito bonito. Eu tenho vinhos excelentes. Sim. Então, é muito prazeroso estar aqui como visitante. Então, eu venho em todos os eventos como visitante, pagando para estar aqui, sendo que eu trabalho aqui. E cada dia que eu venho, eu tiro uma foto diferente, eu vejo algo que eu não tinha visto, porque vale a pena. Então, eu acho que as pessoas, os brasileiros, vamos visitar as vinícolas brasileiras. Exatamente. Seja aqui de São Paulo, seja de Minas Gerais, de Espírito Santo, do Sul, porque tem muita coisa boa no Brasil. O Brasil é muito rico, é muito extenso, e tem vinhos bons de qualidade no Brasil inteiro. Então, aproveitem o vinho brasileiro, aproveitem as vinícolas brasileiras e venham visitar a Casa Verrone, porque eu tenho certeza que vocês não vão se arrepender. Não, vocês vão amar. Amar. Gente, eu falo, né? Eu tava comentando com eles, que é uma coisa que eu sempre falo também para todo mundo, né? Que grandes amigos a gente sempre faz com uma taça de vinho, né? E eu falo que o vinho, ele traz um estilo de vida sensacional. Esse momento de descontração, essa aula que a gente acabou de ter aqui, que, gente, eu não sei nem como agradecer, que para mim foi incrível. Eu que sou apaixonada pelo vinho, eu aprendi demais aqui com vocês hoje. Então eu quero deixar todo o meu agradecimento. Foi uma honra estar aqui com vocês. E até a próxima, né? Até a harmonização. Até a harmonização. Gente, Então, muito obrigada, viu? Mais obrigado uma vez. vocês. Nós que agradecemos. Pessoal, espero que vocês tenham gostado, que eu tenho certeza que vocês gostaram. E até a próxima. Continue aqui conosco, que vem muito mais coisa boa. E até a harmonização. Saúde! Saúde! Saúde.